Bom dia, eu sou o Lênio. Hoje é 22 de março de 2024. Seja bem-vindo e que essa palavra possa alcançar, essa mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo possa alcançar você e te trazer luz, que é a luz de Cristo, conforme as Escrituras. Quero ler aqui em parte do Salmo 103, que está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Até aqui. Versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Você já prestou atenção nos slogans que muitas igrejas evangélicas usam hoje em dia? Você já prestou atenção? As igrejas evangélicas, eu não vou falar da igreja católica, porque a igreja católica não é igreja, né? A igreja católica é uma seita desgraçada. Mas eu vou falar das igrejas evangélicas. A igreja evangélica, grande parte da igreja evangélica, tem um slogan, vocês já perceberam hoje? Grande parte delas. Sabe qual que é o slogan que eles têm? Eles usam até uma foto. Diversos modelos, né? Eles gostam de colocar foto ou desenho de um leão. Eles gostam de colocar, muitos neopentecostais, principalmente pentecostais, igrejas Assembleia de Deus, igreja, tudo que tem Assembleia de alguma coisa de Deus, barra alguma coisa, ou igrejas neopentecostais, com vários tipos de nome, leão da tribo de Judá, fé que não erra, sei lá, pensa no nome aí, vai ter o nome de uma igreja. Você pensar no nome aí, vai ter igreja com esse nome aí. E aí normalmente o que vai ter lá como foto lá na entrada da igreja, do templo? Vai ter um leão. Vai ter uma foto de um leão, vai ter um desenho de um leão. Porque eles dizem que ele serve o leão da tribo de Judá. Que ele serve o leão todo-poderoso. Sabe o que é isso daí? Isso aí são pessoas que não são crentes em Jesus Cristo. Não são. Essas pessoas não são crentes em Jesus. Essas pessoas, elas foram manipuladas. Elas foram manipuladas pela própria cobiça delas. Elas cobiçaram isso daí. Entendeu? Essas pessoas, essas igrejas, foram pessoas que cobiçaram isso. Eles se cansaram. Eles se cansaram de Deus.
Não é que nem se cansaram de Deus. Na verdade, ninguém se cansa de Deus. Não, isso é impossível. Ninguém se cansa de Deus. Isso aí não existe. Essas pessoas dessas igrejas aí, elas se cansaram de repente, ter que se submeter a uma autonegação para poder carregar a cruz de Cristo e se aproximar de Deus. Elas se cansaram disso. Por quê? Porque elas não são crentes em Jesus Cristo. Essas pessoas não são crentes em Jesus. Se você vier aqui para São Paulo e andar de metrô, você pegar um metrô, qualquer linha do metrô que você pegar aqui, qualquer linha do metrô que você pegar em São Paulo aqui, e você for dar um passeio e falar assim, não, hoje eu vou entrar no metrô 8 horas da manhã e vou dar uma volta em todo o metrô na região de São Paulo. E você vai com um caderninho na mão, aí com um caderno na mão, ou com o seu celular, sei lá, e vai com lápis. Aí você vai ficar olhando pela janela do metrô. Sabe o que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver um monte de igreja evangélica com o nome desse tipo que eu estou falando para você assim. Igreja da fé que não erra. Igreja do leão, da justiça. Igreja do todo-poderoso. Igreja dos mais que vencedores. Igrejas que vão ocupar o topo. Igrejas do leão com brasa de fogo. Eu vou encontrar as igrejas tudo desse jeito assim. Não são crentes. Essas pessoas não são crentes em Jesus Cristo. Não são crentes. Olha o que o salmista. Olha, e tem um pequeno detalhe. Presta atenção no que eu vou dizer. Todas essas igrejas que se denominam igrejas, eu estou focando essa mensagem aqui, falando sobre esse tipo de igreja. As igrejas tradicionais, as igrejas históricas, presbiterianas, batistas, metodistas, eles têm outros tipos de problema também complicadíssimos. Tá bom? Mas eu não estou focando neles. Eu estou mostrando isso aqui. Estou mostrando agora essas igrejas para vocês, conforme a palavra de Deus. Então o que acontece? Essas denominações não são denominações de crentes. Não tem como. Olha que interessante. 99% deles, para não dizer 100%, eles gostam muito do Antigo Testamento. Eles gostam muito do Antigo Testamento. Gostam demais do Antigo Testamento. Eles gostam muito de falar dos profetas. Eles gostam de citar as passagens de maravilhas que aconteceram, daquelas maravilhas que Deus fez com o povo judeu, com os israelitas. Eles adoram citar os trechos disso. Aí eles trazem para o dia de hoje e falam que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo eternamente. E aí pregam tudo aquilo ali como se aquilo ali estivesse acontecendo hoje, todo dia na vida deles ali. Essas pessoas, elas não são crentes em Jesus Cristo. Não são crentes. Olha aqui quem que escreveu isso aqui? Quem escreveu esse salmo aqui foi quem? Foi um pecador. Mas foi um pecador que Deus escolheu para poder escrever isso aqui. E esse pecador que Deus escolheu para escrever isso aqui, sabe o que Deus falou? Quem ele era? Deus disse que esse pecador que Deus escolheu para escrever essas coisas aqui, a Bíblia fala assim, que Deus disse assim, eis aí um homem segundo o coração de Deus. Deus disse que Davi era um homem que tinha o coração dele. E olha o que ele escreveu. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Presta atenção no que o texto está falando. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande
em benignidade. Sabe quem que escreveu isso aqui? Era um homem que ele tinha o costume de estar, sabe onde? Quem escreveu isso aqui, ó? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O homem que escreveu isso aqui, ele era acostumado a estar, sabe onde? Em frente de batalha, em meio de guerra, com espada, cortando cabeça de inimigo, arrancando braço de inimigo, cortando peito, barriga, perna, pescoço de inimigo. O homem que escreveu isso aqui era acostumado nesses tipos de lugares. Olha o que ele escreveu: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Você olha para a sociedade que a gente vive hoje em dia, por exemplo, eu estava tomando um café agora há pouco ali no barzinho ali. Eu estava com uma televisão ligada. E aí apareceu a seguinte notícia: uma senhora chorando em prantos. Uma senhora chorando em prantos. Chorando amargamente, com uma tristeza profunda no coração, em frente da delegacia de uma polícia, onde a polícia conseguiu pegar o assassino do filho dela, parece, ou da filha dela, e de outras pessoas que esse assassino matou. E essa senhora estava chorando em prantos. E o que ela dizia é o seguinte: que ela clama por justiça, 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 mas que não seja essa justiça frouxa que é aí, ela falou assim. Olha o que o texto está falando: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus Cristo não voltar para a terra, enquanto Deus não der ordem para o anjo, como está escrito lá em Apocalipse, para tocar a trombeta, a 7ª trombeta, e Deus vir fazer juízo, enquanto isso não acontece, Deus está com a mão assim, ó. Deus está com a mão no planeta segurando assim. Deus está com a mão no planeta assim, ó, segurando. Com toda a calamidade que está aí. É a mão de Deus que ainda está segurando as coisas. A mão de Deus. É Deus que ainda está segurando. Deus está segurando. Aí Deus usa a polícia. Deus usa os meios de justiça que tem. E Deus está segurando. Deus está segurando. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia. Então é o seguinte: essas igrejas que estão aí, colocando o leão da tribo de Judá, que estão dizendo que estão servindo o leão da tribo de Judá, não são crentes em Jesus Cristo. Eles têm que pregar esse Deus aqui, ó. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade.
Eles têm que pregar o Cordeiro de Deus. Eles têm que anunciar o Cordeiro de Deus, que perdoa pecado. E olha só, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Tem que ser pregado o Cordeiro de Deus. O que tem que ser anunciado é o Cordeiro de Deus, que está segurando o mundo. Que está segurando o mundo. Que está dando oportunidade, segurando o mundo. Não tratando o mundo segundo as nossas concupiscências, as nossas iniquidades. Porque esta é a dispensação atual. Este é o tempo atual que Deus está agindo na terra. Deus não está agindo na terra como o leão da tribo de Judá. Isto é mentira. Isto é mentira. É só olhar para o mundo. É só olhar para o mundo. Você acha que Deus estivesse tratando o mundo como sendo e como é o leão da tribo de Judá? Você acha que o mundo seria isso aí? E o mundo não está pior? É porque o Senhor Deus está tratando o mundo como Cordeiro de Deus. O mundo só não está pior. Isso aqui não virou inferno. Porque Deus preparou um inferno. Deus preparou um inferno. Preparou. Lá vai ser o inferno. Lá vai ser o inferno. O que essa senhora da notícia que deu hoje aqui, ela está passando um tipo de inferno. Está passando um tipo de inferno essa senhora da notícia hoje. E enterrar o seu filho que foi assassinado. Isso é um tipo de inferno. Mas ainda não é um inferno. Não, isso aí não é um inferno ainda. Ei, uma mãe ir para o enterro de um filho que foi assassinado por um traficante, foi assassinado por um assassino, é um tipo de inferno? Não tenho dúvida. Mas é o inferno que a Bíblia fala? Ih, meu amigo, isso aí está longe de vir a ser o inferno. Está longe. Está longe. Está longe. Portanto, Deus ainda está com a mão na terra. Deus está segurando tudo. Deus está segurando. Deus está segurando. O Senhor Deus está segurando. Segurando. O texto continua dizendo: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os que o temem. Uma mãe que está no leito, uma mãe que está no necrotério, uma mãe que está no cemitério, enterrando seu filho que foi assassinado por um traficante, que foi morto por um assassino. O Senhor Deus
pode usar de misericórdia para com essa mãe, consolando-a, dando a ela esperança e conforto que só Deus pode dar para uma mãe dessa. Só Deus pode dar. Só Jesus pode dar um consolo, um conforto para uma mãe dessa. É só Jesus. É só Jesus. Nesta hora, nesta aflição, não tem colo de mãe que resolva. Não tem. Não existe colo de mãe. Não existe colo de mãe para confortar uma aflição dessa. Isso não existe. Isso não existe. Não existe mão quente, amorosa de um pai para confortar uma mulher dessa no momento dessa. Isso não existe. Não existe tratamento psicológico para poder ajudar uma pessoa dessa na sua profundidade do seu ser. Isso é mentira. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma ignorância. Isso é uma burrice. É uma burrice. Só quem pode confortar uma mãe dessa é Cristo. É o Senhor Jesus. Através da tua graça, do teu grande amor, do teu cuidado, do seu Shekinah, da sua presença, da sua ação sobrenatural através do Espírito Santo, que pode mover as entranhas do coração dessa mãe e chorar dentro dela. Porque se Deus chorar dentro do coração dessa mãe, essa mãe vai ter a paz que valeu ela ter nascido. Ela vai ter a paz que valeu ela ter nascido. Se Deus chorar dentro de um coração de uma mãe dessa, valeu ela ter nascido. Deus está segurando o mundo. Deus está segurando o mundo. Está todo mundo aí, a grande maioria, acreditando em livre-arbítrio do homem. Acreditando em livre-arbítrio. Acreditando em livre-arbítrio. Acreditando em bondadezinha humana. A sociedade está abarrotada dessas besteiras. Barrotado. Mas Deus continua segurando a terra. Deus continua segurando a terra. E aí o texto diz no versículo 12: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você acredita que Deus vai ajudar o Brasil? Você acredita? Você acredita que Deus vai ajudar o Brasil? Você acredita? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tenho uma notícia para te dar. Deus tem ajudado o Brasil. O quê? Deus tem ajudado o Brasil. Deus tem ajudado o Brasil. Sabe por quê? Porque o que o texto está dizendo. Assim como está longe do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus não está agindo como o leão da tribo de Judá para com o Brasil. Mentira! Isso é mentira!
Deus está tratando o Brasil como o Cordeiro de Deus. O Brasil tem uma macaca de pedra em Aparecida, que foi inventada, que é adorada pelos brasileiros. O Brasil ama uma macaca de pedra. Uma macaca de pedra. O Brasil é adorada por o Brasil adora uma macaca de pedra. Uma macaca de pedra. E o que Deus faz com o Brasil? Deus está segurando o Brasil. Jesus está segurando o Brasil. Jesus está segurando o Brasil. Talvez o Brasil, eu não sei a estatística disso, tem que ver com o IBGE, eu não sei. Talvez o Brasil seja o maior celeiro de espíritas do mundo. Pode ser. Pode ser, não sei. Tem que ver com o IBGE. Talvez o Brasil seja o maior celeiro de espíritas do mundo, ou seja, pessoas completamente mortas espiritualmente, que adoram demônios, que evocam demônios, que não acreditam na Bíblia. E o que Deus tem feito com o Brasil? Deus tem segurado o Brasil. Deus tem segurado o Brasil. Deus tem colocado rédeas no Brasil. O quê? Deus tem colocado rédeas no Brasil. O Brasil é um celeiro. Agora acho que eu tenho certeza do que eu vou dizer, não precisa nem IBGE, eu acho. O Brasil é um celeiro dos políticos mais corruptos do mundo. Nós temos um presidente da República que é ladrão, safado, desgraçado. Que seus filhos estão milionários. É um país de bandidos. Brasil é terra de bandido. Brasil é terra de bandido. É terra feita para bandido. E o que Deus tem feito com o Brasil? Deus tem segurado o Brasil. O Cordeiro de Deus tem segurado o Brasil. O Cordeiro de Deus tem segurado o Brasil. Deus tem tratado o Brasil como o leão da tribo de Judá? Não tem como. Não tem como. Portanto, nós estamos vivendo tempo em que o mundo está sendo cuidado pelo Cordeiro de Deus. Pelo Cordeiro de Deus. Tem sido cuidado pelo Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Vai chegar o dia em que o Cordeiro de Deus vai sair de cena. Cordeiro de Deus vai sair de cena. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Saiba, o mundo está sendo comandado pelo Cordeiro de Deus, longânimo, cheio de misericórdia, que não nos trata segundo as nossas transgressões. E assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado dos corações, tem tratado o mundo como o Cordeiro de Deus. Para quê? Para que ele alcance os que o temem.
para ele alcançar o que os temem. Depois que ele alcançar o que os temem, aí a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai sair de cena. Aí o mundo vai ver o leão da tribo de Judá. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe.